Senhoras e senhores, sim, estamos de volta. 43º vídeo do canal. O canal que mais cresceu sem postagem de vídeos na história do YouTube. Vamos lá para o início de um novo projeto aqui no canal. Partindo de uma ideia que eu tive acompanhando alguns influencers em redes sociais, YouTube e afins. Um deles, comediante que eu gosto bastante, ele tem uma pegada um pouquinho mais polêmica comparado com algumas outras pessoas, mas ele tem uma fala que eu acho muito interessante, que é a seguinte: pessoas que vivem com religião, evangélicos, católicos, protestantes, cristãos de maneira geral, enfim, têm uma característica muito em comum: o fato de não lerem efetivamente a Bíblia. Então a minha ideia, enquanto professor/pedagogo, é fazer isto aqui neste canal, fazer a leitura da Bíblia em vídeos para vocês, que vocês não vão precisar nem ver. Eu vou postar o texto caso alguém queira estar acompanhando junto, lendo junto, mas eu vou ficar apenas fazendo a leitura para vocês, e ao final de cada capítulo um comentário pontual do texto, sem uma leitura para uma vertente religiosa ou científica ou de crença ou não crença, não importa. A minha ideia enquanto professor é fazer um fechamento de cada capítulo e ir adiante. Normalmente os vídeos terão 3 capítulos de cada livro da Bíblia, ok? Então, por favor, me ajudem no canal, se inscrevam, deixem um like, deixem comentários caso queiram falar alguma coisa sobre o nosso projeto, alguma sugestão, e vamos começar. Esta versão da Bíblia que eu estou trazendo aqui para vocês está disponível, e eu vou botar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, no domínio público, site do governo federal, ou seja, é uma versão que eu posso trazer para vocês, pois a Bíblia originalmente ela já é domínio público, mas a versão escrita em aramaico, a versão original. As outras versões também caem em domínio público, mas caso eu queira pegar uma que esteja numa livraria hoje, eu teria que pedir autorização da editora, de quem fez a tradução, a transcrição, a versão, pelo aramaico ser uma língua antiga, né? Então tem adaptações que vão sendo trazidas para outras interpretações e outras descrições. Portanto, eu deveria pedir essa autorização de uso e postagem no YouTube. Por se tratar de uma versão que está no domínio público, tudo ok para nós, beleza? Então, vamos lá, novamente, vou ler um capítulo, fazer um breve comentário e vou adiante, tudo de uma vez só. Espero conseguir fazer essa leitura e que vocês consigam acompanhar comigo. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente, sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto ao que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus:
Produzam as águas e cardumes dos seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas, dei um corte ali, voltando, um corte na minha fala, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu que Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. E foi à tarde e manhã o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Ser-vos-ão para o mantimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Bom, terminando aqui o primeiro capítulo, nota-se que a primeira etapa foi a da criação de toda a terra e estrutura de seres vivos, animais, plantas, alimentos, para que a vida possa ser criada, procriada e mantida no passar dos tempos. Um ponto importante da gente destacar e trazer para a nossa vida aqui no dia a dia, penso, é que tudo tem uma etapa. Deus foi criando por etapas, então a gente tem que pensar um pouquinho e fazer essa reflexão. Fica um ponto legal para a gente, sem nenhum juízo de valor, muito pelo contrário, só um comentário que vale a pena fazer um estudo com calma, por etapas. E um breve comentário sobre a distinção de dias. Há uma discussão muito longa, tanto da parte de quem é da religião, de teólogos e pensadores e intelectuais da religião e cientistas de o que seria esse dia na época da criação. Se teria 24 horas ou não. Eu não vou trazer esse debate, não cabe a nós aqui fazer essa distinção, porém eu gosto de chamar de momento. No primeiro momento fez isso, no segundo momento Deus fez aquilo, mas eu vou ler como está o texto, mas a minha interpretação particular é momento, para não dizer que tinha 24 horas ou não. Ok? Então esse é o primeiro capítulo de Gênesis. Agora vamos para Gênesis capítulo 2. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim, da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim,
e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Um breve parênteses, a palavra idônea tem o sentido de justa, correta, digna. Né? Então, uma companheira de uma posição justa para o homem. Voltando à nossa leitura. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais, o campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, e a carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi formada. Novo parênteses de explicação de termo. Varão é um termo religioso para o homem temente a Deus. Aquele homem que teme a Deus, homem que teme a Deus. Portanto, varoa é o feminino de varão. Logo, mulher temente a Deus. Voltando à leitura. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O término do capítulo 2 apresenta o complemento da criação da terra, com um pouquinho mais de detalhamento, e a criação da mulher partindo do homem. Deus criou o homem do pó e a mulher do homem, colocando uma necessidade de, a partir de um ser vivo, fazer outro ser vivo, e não necessariamente novamente do pó, para criar um vínculo, que tudo é a mesma coisa, que o homem e a mulher são a mesma coisa, são feitos um para o outro, estão juntos. Ponto. É só isso que nós temos no capítulo 2. Vamos avançar agora para o capítulo 3, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Pelo que coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Escondi-me. Deus perguntou-lhe: mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore, e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos, e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela por todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Chamou Adão a sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra, de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Este capítulo 3, ele cria a exposição para nós daquilo que chamamos hoje de pecado, né? O cometimento do erro da mulher, de Eva, ao comer o fruto proibido, segundo ela, enganada pela serpente, e compartilhando para Adão. Deus, vendo isso, os expulsou do paraíso, que tinha apenas uma regra que eles não poderiam quebrar, que era justamente comer do fruto proibido. Por ter sido a serpente a primeira causadora de todo o tormento, Deus colocou nela uma punição eterna de continuar rastejando e vivendo no pó. O segundo grande envolvido na história, a mulher Eva, ele também colocou numa posição de: a partir de hoje você também estará dominada, entre aspas, pelo homem, subjugada, será submissa ao homem, o homem te dominará, o seu marido. E, por fim, Adão foi expulso e terá que passar o resto da vida produzindo alimento de outros lugares, de outras terras, e viver até voltar ao pó, ou seja, se alimentar, comer até morrer, pois perdeu o direito de ser que nem Deus eterno. Essa é a leitura de Gênesis capítulo 3. Beleza, meu povo? Espero que tenham gostado. Vamos fazer isso mais vezes, vai dar muito trabalho fazendo, mas espero que vocês me ajudem a seguir com a leitura. Vamos ver quanto tempo conseguimos terminar a Bíblia inteira. Belezinha? Valeu? Então, novamente, deixem um like, comentários, inscrições e compartilhem para os demais, ok? Valeu, até a próxima.